Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Diário de um Parapsíquico. E antes de iniciarmos nosso vídeo, peço para você que deixe o seu like, que compartilhe esse vídeo, que se inscreva no nosso canal, que muitos acabam assistindo e acabam não se inscrevendo e acabam não compartilhando. Então, às vezes porque esquecem, porque passa reto. Então, lembre-se, se você se interessou, gostou desse vídeo, passe adiante, se inscreva e vamos apoiar a divulgação e o desenvolvimento, principalmente das ciências da consciência de ponta, que é o que eu venho tentando trazer aqui para vocês, que tem a ver com a autoinvestigação a mais lúcida possível e uma investigação da realidade, da natureza da nossa realidade, do universo, a mais lúcida que a gente puder estar abordando. Então, dando continuidade ao vídeo anterior, é importante que eu quero iniciar esse vídeo trazendo uma noção básica das ciências mais avançadas da consciência, que partimos do princípio de que nós não somos o nosso corpo físico e nem mesmo a nossa energia. Então, quando a gente morre, desencarna ou dessoma, o que acontece realmente? O que acontece é que um outro corpo, um outro veículo, que tem uma constituição substancial, ou seja, o que o constitui em termos de substância, não é um corpo orgânico, não são vírus, não são bactérias, não são células, ou seja, é uma estrutura, como diria o meu já desencarnado e amigo falecido Geraldo Sartre, é uma estrutura formada de psícons, ou seja, de partículas psíquicas, que formam um corpo chamado de psicossoma. Esse corpo psicossomático, que também é chamado por Allan Kardec, que deu o nome de perispírito, este corpo chamado de psicossoma, ele tendo uma constituição psi-atômica, psi-quântica, este corpo, ele, por natureza, ele não sofre ação gravitacional, ele não tem pulmões, ele não tem estômago, ele não tem coração, ele não tem órgãos fisiológicos que façam com que nós precisemos de comida, água. E se a gente não precisa de comida, de água e nem de ar para respirar, a gente não precisa ganhar dinheiro, nem ter um trabalho para se sustentar, etc. Então você imagina o seguinte, que então, quando a consciência se acha vivendo tão somente deste veículo, a partir deste veículo, essa consciência pode se movimentar livremente pelo espaço. De que espaço nós estamos falando? Nós estamos falando de um hiperespaço, de uma dimensão extrafísica gigantesca. Então essa dimensão extrafísica pela qual o psicossoma se movimenta, ela independe de distância, independe de velocidade também, independe de limites, de fronteira, passaporte e tudo quanto é coisa que impede o nosso livre trânsito nessa dimensão aqui intrafísica. Intrafísica porque este psicossoma agora está dentro deste corpo físico que nós usamos aqui. Bom, o que acontece, por que eu estou trazendo esse assunto? Porque os psicossomas se movimentando livremente por esse hiperespaço extrafísico, o planeta Terra ele já vem sendo visitado extrafisicamente por esse hiperespaço por consciências extrafísicas que vivem se manifestando a partir deste psicossoma, consciências que vêm de fora do planeta Terra e vêm para cá fazer coisas, estudar, não raro nos perturbar, ver como que é a nossa vida, ajudar na nossa evolução e assim por diante. Então,
O planeta Terra, ele sofre ação, melhor dizendo, passa por interferências, benignas ou não, positivas ou negativas, de consciências extrafísicas que vêm de fora do planeta Terra para cá e interage com a humanidade, tanto a humanidade intrafísica encarnada ou a humanidade extrafísica desencarnada. O que significa isso? Que na magnetosfera da Terra, na grande magnetosfera do planeta, porque nós temos o planeta e nós temos um campo, um magnetismo, um campo gigantesco que circunvolve esse planeta, e dentro deste campo, vamos dizer assim, nesse mesmo espaço, esse espaço ele é habitado extrafisicamente pelas consciências extrafísicas. O que significa isso? Quando a consciência ela morre, ela desencarna, ela vai habitar justamente esse espaço extrafísico que compartilha essa mesma dimensão do nosso planeta. Então, os espíritos, as consciências, elas deixam os seus corpos quando morrem e continuam vivas, porque elas não são seus corpos, continuam vivas, vivendo a partir deste outro corpo, que é o psicossoma, nessa dimensão mais próxima da Terra. Porém, existem outras consciências que vêm de fora da Terra, vivem aqui, voltam para os seus planetas, ou para suas galáxias, ou para outros lugares desse universo, e mantêm órbitas de movimento. Quantas consciências fazem isso? Nós não temos a menor noção. Vamos dizer que são bilhões de consciências fazendo isso, bilhões de consciências morrendo, desencarnando, e bilhões reencarnando, bilhões desencarnando e bilhões reencarnando. Então, bilhões desencarnam, passam a habitar somente a dimensão extrafísica, e mais bilhões reencarnam e passam a habitar a dimensão intrafísica. Bilhões entram no útero e bilhões saem dessa dimensão. Isso cria uma pulsão, isso cria um certo pulso, isso cria uma certa onda, isso cria uma energia, um campo. Seria muito interessante se os físicos, se os engenheiros da área de eletricidade, se os cientistas da área da psicobiofísica pudessem investigar com mais detalhe isso. Já não é a minha área, não é a física. Mas estou trazendo aqui algumas nomenclaturas da física. Isso gera um movimento de campo. Essa entrada e saída, entrada e saída. Isso gera uma nuvem em volta do planeta. Uma nuvem magnética, uma nuvem energética, que não é só de natureza física, é uma nuvem de natureza extrafísica também, de energia psicônica, que cria um campo, uma malha em volta do planeta, e essa malha ela vamos dizer, atravessada por uma outra malha, que são os movimentos interplanetários ou mesmo intergalácticos de consciências extrafísicas que reencarnam na Terra em corpos humanos. Sim, uma consciência extrafísica de outro planeta, o seu psicossoma pode, se tiver compatibilidade, se utilizar de um corpo biológico, orgânico deste planeta aqui. Usar este corpo para viver aqui, evoluir, etc. Da mesma maneira, consciências humanas podem, deixando os seus corpos, desencarnando, morrendo, através dos seus psicossomas, saírem da órbita da Terra, transmigrarem para outros lugares do universo e percorrer os seus ciclos evolutivos, reencarnatórios, assim como for, em outros lugares além desta Terra. Então, o planeta ele não é fechado em si, ele respira de um modo muito mais profundo.
E isso mexe com eletricidade, mexe com magnetismo. A gente está vendo agora essa questão do vírus, todo o bioma da Terra respondendo ao ser humano. O planeta é um ser vivo, o planeta ele se move de maneira inteligente. A quantidade de vírus desse bioma, do viroma terrestre, é de um número incomensurável. Muitos, muitos vírus. É quase como se fosse um tecido viral que atravessa todos os seres vivos da Terra, as bactérias, os vírus. Então, todo esse sistema vivo, junto com o sistema humano, as entradas e saídas, os fluxos de nascimento e morte, nascimento e renascimento, mostram que a consciência, ela é isto que chamamos de consciência, que é uma realidade insubstancial, porém existente, permanece viva após a morte e continua viva após assumir outros corpos para continuar suas experiências evolutivas. Então, o problema que está acontecendo com o planeta atualmente, isso não é uma coisa que só eu estou falando, eu tento o máximo falar a partir de uma linguagem mais científica e a partir de pesquisas. O nosso problema que está acontecendo na Terra é um problema muito mais grave do que a pandemia. Bom, não é para você ter medo do que eu vou dizer aqui, isso são investigações que já estão vindo já há muitas décadas, que são as informações que os governos, setores do governo, que não sabemos bem exatamente quais são, eles estão ocultando informações a respeito das relações que já existem entre esses setores do governo e inteligências extraterrestres. Então, determinadas inteligências extraterrestres já têm contato com determinados setores dos governos, inclusive pelas investigações que já existem, parece que são trocas de tecnologia, parece que eles já têm posse de naves espaciais. A quantidade de acobertamento dessas informações é muito grande. Nós temos vários documentos aí bastante interessantes sobre militares que denunciam esse tipo de fato dentro da Área 51 dos Estados Unidos, o livro das raças alienígenas dos russos e assim por diante. Somando a isso, nós temos a quantidade exorbitante de aparições de OVNIs no planeta, a Operação Prato que aconteceu aqui no Brasil, cujo coronel Holanda, após delatar a sua experiência, os fatos extremamente seríssimos, que poucos acabam avaliando isso aí de maneira sincera e honesta, até mesmo os governos negam completamente isso aí. Coisas graves, de relações diretas com alienígenas que tivemos no Brasil, maior fato ufológico do planeta. E após ele ter delatado isso, acontece um suicídio, mataram ele, não sabemos. Então, esse fato dentro do planeta, ele é muito grave, ele é muito sério. A questão ufológica, um outro ponto, a questão das abduções, os raptos de pessoas para fazer experimentos reais, isso não é ficção, experimentos reais de alienígenas com pessoas. As pessoas sofrem intrusões de instrumentos, não sabemos que natureza que é, temos poucas informações sobre isso. Temos as sessões hipnóticas realizadas por profissionais bastante gabaritados. Sim, cito aqui as experiências narradas por David Jacobs, no seu site da Associação Internacional de Abdução. Ele narra uma série de casos ali bastante complicados da gente estar lendo aquilo, as informações são muito sérias. Eu mesmo já relatei nos meus textos, em vídeos anteriores, se não me falha a memória, em vídeos eu acredito que já tenha narrado, mas os meus textos eu narro isso aí de maneira bem direta. Eu mesmo já passei por uma experiência em que eu avistei, eu vi
um ser humano sendo abduzido por duas inteligências extraterrestres, dessas que a ufologia narra como sendo os greys, os baixinhos. O detalhe, a maca pela qual esse ser humano estava deitado em cima era uma maca humana, porque os alienígenas ficavam com a maca mais ou menos na altura do pescoço. Então, troca de tecnologia, coisas que eu ouvi, coisas que eu consegui perceber naquela experiência, trocas de tecnologia de engenharia genética, clonagem, engenharia espacial, por seres humanos para fazer experimentos. Isso foram coisas que eu acessei e são coisas que são narradas. Depois que eu acessei essa experiência e fui pesquisar isso faz mais de 20 anos atrás que eu tive essa experiência. Depois que eu fiquei, na época, eu fiquei apavorado com isso. Eu fui pesquisar na casuística. A casuística é expressiva, afirmando que existe acordos de fato entre seres humanos e alienígenas. Eu propus na época uma nova área do direito, que a minha formação é em direito, a formação de base é em direito, antes de eu ser parapsicólogo. Eu propus na época uma nova especialidade do direito chamada Cosmodireito e uma subespecialidade chamada Direito Interplanetário, de modo que possa ser regularizadas as relações através de acordos interplanetários que estão acontecendo de maneira desregrada e ferindo a bioética do planeta, porque eles estão pegando seres humanos que não aceitam, que não corroboram com essas investigações, usam como cobaia de maneira... Eles não são voluntários dessas pesquisas. Então isso é muito sério o que está acontecendo. Parece maluquice, concordo com você. Parece que é papo de doido, parece que é coisa de ficção científica. Não, o Fernando está viajando. Gente, não. Os fatos estão aí para serem investigados. Bom, junto com esses fatos, eu quero somar mais um, que são fatos hoje bastante estudados pela ufologia brasileira e pela ufologia inglesa, principalmente, que são os crop circles, que são os círculos ingleses, os círculos das plantações, que são desenhos que aparecem de uma hora para outra nas plantações de trigo, cevada, arroz, se não me engano. Desenhos gigantescos de precisão matemática, com algumas características bastante peculiares, que são a forma como os galinhos dessas plantinhas são entortadas para formar os desenhos. Elas não sofrem quebra no galinho, tem alterações magnéticas dentro de alguns desses desenhos. E a precisão e a linguagem que está sendo estampada nesses desenhos é algo impressionante. Então, parece que, apesar de que não temos provas contundentes ainda, parece que esses desenhos levam à hipótese também ufológica de esses desenhos serem expressões, manifestações de inteligência extraterrestre. Isso é a hipótese hoje que a gente está trabalhando. Então, até hoje essa hipótese não foi refutada. Já ofereceram dinheiro para que esses supostos artistas que fazem os círculos façam círculos. Então, é uma questão bastante séria. Então, a crise que está acontecendo hoje no planeta, ela é uma crise que ultrapassa o próprio planeta. Então eu trabalho hoje com uma perspectiva de que, para que o planeta alcance uma resolução de seu dilema, isso vai atravessar uma relação pública, lúcida, de desacobertamento das relações que o planeta já tem com os extraterrestres e uma resolução cooperativa da humanidade com os extraterrestres, caso esses já tenham tecnologia suficiente, por exemplo, para fazer a despoluição em massa dos oceanos,
a despoluição em massa da atmosfera terrestre, que está lotada de lixo espacial, a questão gravíssima dos aterros sanitários, que o lixo, a quantidade de lixo que nós produzimos é exorbitante. Então, a resolução, no meu ponto de vista, da questão do planeta, ela passa por uma ampliação, por uma extrapolação da governança planetária pela ONU, indo em direção a uma suposta organização interplanetária, uma organização que confedere. Claro que confederação é uma palavra muito limitada a um conceito humano. Podemos chamar de conselho, um conselho intergaláctico, um conselho interplanetário, alguma entidade que já existe, é óbvio que já existe fatos suficientes, já existem experiências, fatos, evidências suficientes de avistamentos de naves espaciais, inclusive filmagens dos próprios governos, que já foram, que tem até disponíveis na internet, filmagens de naves espaciais que já estão aqui. Então, já existe algum tipo de organização que ultrapassa a esfera da Terra. Isso não precisa ser dito por canalização de seres espirituais, não precisa ser dito por charlatão, não precisa ser dito por aproveitadores de pessoas ingênuas, que hoje tem aos montes aí no YouTube, nas redes sociais, em livros místicos, esotéricos, etc. Estamos aqui falando de um raciocínio bastante lógico dentro da área do direito cósmico, do direito interplanetário e da realidade que já existe algum tipo de organização similar à ONU, mas de uma abrangência muito mais ampla, que possa envolver vários planetas ou vários sistemas solares, ou até mesmo uma galáxia ou várias galáxias. Isso eu acredito que se usarmos a nossa lógica, a nossa racionalidade e o nosso pé no chão, evitando extrapolações místicas, é muito tranquilo da gente extrapolar para essa direção, levando em consideração que a nossa própria consciência, o nosso próprio espírito, nosso próprio princípio inteligente, não sendo o nosso corpo físico, ele se movimenta no universo e tem órbitas. A gente se move no universo que nem qualquer outro astro do universo. A gente se move interdimensionalmente, de maneira real. Isso não é uma ficção. Nós nos movemos de maneira interdimensional, seja um interdimensional Terra renascimento, desencarne Terra, cujo ciclo fica aqui no planeta, ou nos movimentamos de maneira interdimensional extraplanetária. Viemos para o planeta, saímos do planeta. Viemos para o planeta, saímos do planeta. Ou percorremos o nosso ciclo em outros planetas, em outros sistemas solares e assim por diante. Então, a situação da Terra, ela é muito mais complexa e mais profunda do que o que a gente observa nos discursos da mídia, do coronavírus e assim por diante. Hoje nós temos um problema muitíssimo grave com a nutrição humana. Vamos lá, de maneira bem resumida, as pessoas estão se nutrindo basicamente de toxina, de alimentos contaminados, que vêm de animais. E gente, não adianta dizer para mim, já vem papo de vegano. Não, isso não é papo de vegano, são fatos. Então vamos lá. A maioria desses vírus, dessas doenças, estão vindo de animais silvestres ou de animais que são torturados dentro de estruturas de produção, de pecuária e de nutrição. Eles são alimentados por uma agroindústria transgênica e doente também. Esses animais, eles são torturados dentro de sistemas de jaula. Eles estão em quarentena. As galinhas, os porcos, os gados em quarentena, eles sofrem choque, eles sofrem marteladas, eles morrem, eles fazem canibalismo. Os pintinhos são descartados como se fosse papel de bala.
Os macacos são feitos e são usados para fazer experimentos de laboratório por cientistas. Macacos, cachorros, que mais? Os animais na China, em vários lugares do mundo, não é só na China, eles são usados para alimento, animais silvestres, o morcego, o pangolim e mais tantos outros animais. A gente sabe, são vários animais que são comidos, animais silvestres. Então, a tortura aos animais, esse é um outro problema gravíssimo do planeta, é tortura aos peixes, com metais pesados que é jogado nos mares por causa da mineração, e o governo incentiva a mineração. Os indígenas que estão sendo sufocados dentro das florestas deles lá. Né? Os indígenas que não têm mais espaço. Não tem mais espaço porque a pecuária, a agroindústria, tudo está empurrando. Que precisa tirar madeira, que mais? Precisa tirar minério, precisa tirar ouro, precisa tirar manganês, precisa tirar todos esses metais que são arrancados na mineração. E ao mesmo tempo a floresta vai sendo dizimada, a madeira vai sendo vendida. Quem compra? Nós compramos madeira. Ali atrás, ó, madeira. Você tem madeira à porta da minha casa, madeira, nós fazemos parte do sistema. Nós consumimos essa camisa aqui, ela é feita de plástico, deve ter algodão misturado com plástico. Então, a situação é muito grave. Desmatamos, fazemos pasto, e para fazer agroindústria extensiva para alimentação de gado, esse gado é vendido para a China, esse gado torturado com carne doente, que ele é engordado com antibióticos. Gente, isso não estou inventando, isso está tudo disponível para pesquisa. Então, a humanidade hoje, altíssimo índice de consumo de açúcar branco. Altíssimo, açúcar branco, sal refinado, açúcar refinado, sal refinado, trigo refinado, essa farinha de trigo branca, refinada, mata as pessoas. Essa carne doente mata as pessoas. Ou seja, mais de 2,5 bilhões de obesos, 1,5 milhão de diabéticos morrendo ao ano pelo planeta, problemas cardiovasculares. Gente, está tudo nos relatórios da OMS. Os números, a quantidade de mortes pelas doenças. Então, toda essa crise, o ser humano fica fraco, ele fica doente, ele não consegue mais raciocinar direito, ele não consegue perceber as coisas tal como elas estão acontecendo e mais, isso impede que a própria pessoa expanda a sua consciência, expanda a sua lucidez, expanda o seu espírito, expanda a sua capacidade cognitiva para uma realidade muito mais ampla, multidimensional, que inclua toda a família planetária num sistema só, que inclua todos os seres vivos numa única família e que inclua todos os seres do universo nesse fluxo complexo de ida e vinda, num único modo de vida, onde haja respeito, onde haja equidade, onde haja cosmoética, onde haja igualdade e onde haja impedimento a qualquer forma de maltrato, desnutrição, pobreza, desigualdade social, maltrato aos idosos, nascimentos, altíssimo índice de cesárea ainda, de agressões à mulher, violências domésticas e assim por diante. Então hoje vemos uma crise, esse é o meu recado, uma crise muito mais ampla. E isso faz parte de um movimento de calibração de um sistema muito mais amplo do que o que estamos vivendo só no planeta. Porque, como eu digo, o planeta ele é um sistema aberto, é um sistema evolutivo que respira. Ele absorve energia cósmica do Sol, os ventos solares vêm aqui, a Terra responde, emite,
É um sistema aberto de evolução, um sistema vivo. O Sol é um sistema vivo, o universo é um sistema vivo, e nós estamos interagindo com outros sistemas vivos do universo. Então a resolução dessa problemática do planeta vai passar inevitavelmente por uma expansão de consciência da humanidade para entendimento, para percepção e para vivência de que nós fazemos parte de uma família cósmica, nós fazemos parte de uma organização, de um sistema cósmico, autorregulatório, autocalibratório e que possui certas regras, certos limites e certos pressupostos que, se nós não conhecermos isso, se nós não seguirmos isso, nós ficaremos vivendo esses ciclos de sofrimento que parece que são intermináveis. E esse é um dos maiores medos que nós temos hoje, que é o medo de que esse sofrimento ele não acabe nunca, que essa depressão, que esse pânico generalizado, que essa pandemia de ansiedade, que essa pandemia de pânico, que essa pandemia de negativismo, toda essa pandemia de tristeza, de desesperança que nós temos hoje no planeta, as pessoas têm uma crença que isso não vai acabar nunca. E é claro que isso vai acabar, porque isso faz parte do universo evolutivo, de movimento de impermanência e de contínua calibração do processo evolutivo. Isso é uma coisa que nós podemos investigar e raciocinar de maneira independente e chegar mesmo nessas mesmas conclusões. É claro que as projeções que eu tive fora do corpo me ajudaram muito nisso. Você pode tentar você mesmo se projetar para fora do corpo. As experiências de meditação me ajudam muito. As experiências de lembrar de minhas vidas passadas me ajudaram muito. E sim, claro, você pode também tentar lembrar das suas vidas anteriores. Você pode também tentar meditar, entrar mais profundamente dentro de você e dentro da natureza do universo. Se projetar fora do corpo e você mesmo perceber o hiperespaço extrafísico, que ele é ocupado, ele tem população, acontecem coisas também nesses lugares, para onde as pessoas vivem entre uma vida e outra. Entre uma vida e outra existe vida, existem coisas que são feitas, existem planos que são articulados, tanto para um lado quanto para o outro. E isso tudo obedece um movimento de calibração que tem seus certos limites. Então, uma das razões pelas quais eu entendo que, claro que isso é uma hipótese, é difícil da gente compreender isso, do que está acontecendo com essa questão do coronavírus, isso é um movimento calibratório natural do planeta.